Bom dia! Nós vamos apresentar o trabalho sobre o sistema respiratório dos peixes. Esse sistema é fundamental para a sobrevivência deles, pois é por meio dele que ocorre a troca de gases, garantindo a entrada de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. Nos peixes, essa troca acontece principalmente nas brânquias, que são estruturas adaptadas para retirar o oxigênio dissolvido na água. Entender como funciona o sistema respiratório dos peixes é muito importante na medicina veterinária, porque ajuda a compreender melhor o metabolismo, o comportamento e a saúde desses animais. Ao longo da apresentação, vamos explicar como esse processo ocorre e a importância dele para a vida dos peixes. O grupo é composto por Gabriela Soares, Sara Elita, Sara Letícia e Yasmin Fausto. Os peixes têm um corpo com formato adaptado à natação, geralmente fuciforme, hidrodinâmico e veloz. Algumas espécies podem ter corpo filiforme, como enguias, ou vermiforme, semelhante a vermes. Eles podem ser compridos lateralmente ou achatados de cima para baixo. Os peixes são formados pelo esqueleto axial, crânio e coluna vertebral, e pelo apendicular, suporte nas nadadeiras. As nadadeiras têm raios ósseos ligados por músculos. Os ossos sustentam, protegem, ajudam no movimento e armazenam minerais. São leves e resistentes. As brânquias permitem a respiração aquática, trocando oxigênio e gás carbônico. Peixes ósseos têm uma abertura branquial de cada lado, coberta pelo opérculo, enquanto outros, como tubarões, têm várias aberturas. Uma curiosidade dos peixes é que os peixes exibem uma infinidade diversa de formas de corpo. Assim como a maioria dos organismos, eles geralmente apresentam simetria bilateral, ou seja, o lado direito é igual ao lado esquerdo, com algumas exceções. Exemplos típicos de peixes assimétricos são os linguados, que são simétricos somente na fase larval. Como os peixes são tridimensionais em cada plano de visão que os observamos, lateral, superior e frontal, visualizamos uma forma diferente. O achatamento do corpo é percebido primariamente em vista frontal, ou seja, olhando a cabeça do peixe de frente. As escamas revestem e protegem o corpo do peixe, ajudando na locomoção por reduzir o atrito com a água. Elas variam em forma e tipo conforme a espécie, podendo ser lisas, pontiagudas ou com pequenas bordas. As escamas têm origem na derme, que é a camada profunda da pele, e são formadas por tecido ósseo. Elas são compostas principalmente de colágeno tipo 1 e hidroxiapatita, que é um mineral. Dentre os diferentes tipos de escamas estão as placoides, que são semelhantes a pequenos dentes e são encontradas em peixes cartilaginosos, como os tubarões. Cicloides têm um formato arredondado, com pequenos dentes na borda, comuns em peixes ósseos. E as ganoides, que têm formato de diamante e são interligadas, como no casco do peixe-remo. As barbatanas são formadas por raios ósseos cartilaginosos ou cobertos por pele, que ajudam na locomoção e equilíbrio. A maioria é ligada por músculos, não diretamente à coluna. Além disso, as barbatanas podem ter funções especializadas, como a barbatana dorsal venenosa do peixe-pedra ou a barbatana caudal do tubarão-raposa, que é usada para atordoar presas. O coração possui 4 partes: o seio venoso, o átrio, o ventrículo e o trato de saída, que bombeiam o sangue em um único circuito, com válvulas que impedem o refluxo. O funcionamento deste coração se resume em: o sangue com gás carbônico retorna das partes do corpo e entra no átrio. Do átrio, o sangue passa para o ventrículo, que bombeia o sangue para as brânquias, onde é oxigenado. O sangue rico em oxigênio é distribuído para os tecidos do corpo. Após a troca de gases nos tecidos, o sangue volta a ficar rico em gás carbônico e retorna ao átrio, reiniciando o ciclo. Uma curiosidade sobre o coração dos peixes é que a temperatura do coração deles se adapta à temperatura do ambiente aquático, o que ajuda a reduzir o gasto energético. É um órgão cheio de gás localizado dentro do corpo de muitos peixes. Ela funciona como um mecanismo de controle de flutuabilidade, permitindo que o peixe suba, desça ou permaneça parado na água sem precisar gastar tanta energia nadando o tempo todo. Quando o peixe aumenta o volume de gás dentro da bexiga, ele se torna mais leve e sobe. Quando reduz, fica mais denso e afunda. Além disso, em algumas espécies, a bexiga natatória também atua na produção e percepção de sons, ajudando na comunicação e na detectação de vibrações na água e muito mais.
É um órgão impressionante, fundamental para o equilíbrio e sobrevivência dos peixes no ambiente aquático. A emissão de oxigênio é fundamental para a vida, e nos peixes essa tarefa é realizada por um sistema altamente especializado e eficiente, as brânquias. O sistema respiratório principal dos peixes concentra-se nas brânquias. Elas são formadas por arcos que sustentam filamentos, e neles, as lamelas, que são a verdadeira superfície onde ocorre a troca gasosa. Essa organização altamente ramificada aumenta significativamente a área de contato para a difusão dos gases. A alta eficiência da absorção de oxigênio, que pode atingir cerca de 90% do oxigênio dissolvido na água, é resultado do mecanismo de fluxo em contracorrente. A água, carregando oxigênio, é movida continuamente em uma direção através das lamelas. O sangue, dentro dos capilares, flui em sentido oposto ao da água. Essa disposição garante que o sangue encontre sempre uma concentração de oxigênio na água que é ligeiramente maior que a sua. Isso mantém um gradiente de pressão parcial favorável à difusão ao longo de toda a superfície de troca, maximizando a captação de oxigênio. Passando agora para a comparação dos ambientes, entendemos por que a respiração branquial precisa ser tão eficiente, contrastando com a respiração aérea. A diferença fundamental está na disponibilidade do oxigênio. O ar possui uma concentração de oxigênio muito mais elevada do que a água. Por esse motivo, os organismos aquáticos precisam mover grandes volumes de água, um fluido denso, através de seus órgãos respiratórios apenas para obter o oxigênio necessário para suas necessidades metabólicas. A eficiência energética da ventilação é drasticamente diferente. O transporte de água é metabolicamente custoso, pois a água é muito mais densa e viscosa que o ar. Isso exige um investimento significativo da energia por parte do peixe. O transporte de ar é comparativamente mais econômico. As adaptações fisiológicas são um reflexo dessas demandas. Nos peixes, há uma prioridade na máxima extração de oxigênio. Nos terrestres, há uma prioridade na conservação de energia e na prevenção da perda de água. De modo geral, é o movimento do ar ou da água passando pelas superfícies respiratórias, como os pulmões ou as brânquias. Esse movimento pode acontecer de duas formas: passivamente, quando o próprio meio gera o seu próprio fluxo, ou ativamente, quando o animal usa essa energia. Por exemplo, contraindo os músculos para fazer esse movimento. Nos peixes, esse processo ele é unidirecional, ou seja, a água passa pelas brânquias sempre num único sentido, o que permite uma troca de gases mais eficiente. São as regiões onde o oxigênio realmente passa do meio externo para o sangue. A eficiência dessa troca depende principalmente de dois fatores: a área e a espessura da membrana respiratória. Ela explica que quanto maior for a área disponível e quanto mais fina for a camada entre o ar, ou a água, e o sangue, mais rápida será a difusão de oxigênio. Ou seja, animais precisam de muito oxigênio, tendem a ter superfícies grandes e bem finas. A área de troca também tem relação com o tamanho do animal. Em geral, animais maiores têm uma área de troca proporcionalmente maior, por isso varia entre os grupos. Por exemplo, peixes, anfíbios e répteis mantêm uma relação parecida. Se compararmos um peixe e um réptil do mesmo tamanho, eles têm mais ou menos a mesma área de troca gasosa. Acontece por difusão, ou seja, o oxigênio sempre vai de onde está mais concentrado, no meio externo, para onde está menos concentrado, que é no sangue. E quanto maior for essa diferença de concentração ou de pressão parcial de oxigênio, mais eficiência é captada. Outro ponto importante é o fluxo sanguíneo, que nos peixes pode ocorrer de duas maneiras: concorrente ou contracorrente. No sistema concorrente, o sangue e a água correm na mesma direção. Isso acaba sendo menos eficiente. Já na contracorrente, eles correm em direções opostas, o que mantém uma gradiente constante de oxigênio, permitindo que o sangue absorva até cerca de 90% de oxigênio disponível. Por isso, esse tipo é o mais eficiente e o mais comum entre os peixes. Outro ponto é a espessura da membrana. Quanto mais fina for a barreira entre o ar e o sangue, mais rápida
o oxigênio vai passar. Em peixes, essa camada é de cerca de 5 a 10 micrômetros. Já nas aves, chega a ser de 0,2 micrômetros, ou seja, muito mais fina. Então, essa evolução nas estruturas das superfícies respiratórias acompanha a necessidade de cada grupo. Quanto maior o gasto de energia, mais eficiente precisa ser o sistema de trocas gasosas. Fim. Essas diferenças nas estruturas respiratórias mostram quanto os animais se adaptaram ao ambiente e às suas necessidades energéticas. É um ótimo exemplo de como a forma e a função caminham juntas na evolução. Muito obrigada pela atenção.